Prontinho, agora já estamos gravando. Pessoal, gostaria de aproveitar o momento para passar alguns avisos. Como eu já vi que o professor interagiu com a turma aí e já falou que dia 12, agora sábado, nós temos aula, dia todo aí, de 8h30 até 17 horas, com intervalos. Se preparem, preparem o café, né? Preparem o espírito aí. Tenho certeza que será um sábado extraordinário. Esse mês de fevereiro é um mês atípico, porque o módulo de janeiro ele não aconteceu. O professor Matheus Henrique pegou Covid, foi internado. Graças a Deus está tudo bem com ele. E ele vai repor essa aula no dia 19, sábado que vem. Sábado que vem. Então, 2 sábados seguidos aí de aula. Aproveitem ao máximo. No dia, o módulo de março já está com data marcada para o dia 12 de março, com a Fabiana Portes, outra fera aí da psicanálise. E a gente já está climatizando aí para ela vir um dia antes também, como está fazendo o doutor Rômulo. No dia 12 será a aula dela, e no dia 9 ela vem para conhecer a turma, climatizar e já levá-los aí para a aula do dia 12. Nós temos convidados aqui participando dessa nossa aula. Queria dar as boas-vindas a todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao IEB Psicanálise, Academia dos Terapeutas. Sintam-se em casa, tá? Nós estamos com inscrições abertas para o nosso curso de formação em psicanálise clínica. Nós não iremos dar detalhes aqui para poder aproveitar ao máximo do conteúdo do Dr. Rômulo, mas quem tiver interessado em saber como funciona, valores e tudo mais, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. Já está confirmado também o nosso curso de analista de datas para julho. São 6 meses, entre julho e dezembro. Esse curso estará sob a coordenação do Dr. Aloysio Bacelar. Foi um desafio que ele me fez. Ele já ministra esse curso em outros institutos. E ele quer abrir uma turma com a gente. Então, achei mais oportuno começar essa turma a partir de julho. Ou seja, pessoal finalizando uma em junho e já emendando outra em julho aí. Não estou te ouvindo, professor Rômulo, mas pode me falar aí se o estudo da psicanálise ela acaba? Tem um momento que você já está cheio, já está apto, pronto? Estou ouvindo aqui. Aqui temos formações de data também. Maravilha, doutor Rômulo. E aí, o estudo, a preparação do psicanalista, ela é continuada. Não vai ter aquele momento de você dizer assim, estou pronto. A cada dia você vai melhorando, crescendo e evoluindo. Sempre prestando atenção no tripé psicanalítico, análise pessoal em dias, supervisão em dias também, e a formação continuada, participar de seminários, de estudos, e crescendo nesse sentido. Doutor Rômulo, quero te dar as boas-vindas mais uma vez, dizer que é uma gratidão tê-lo conosco. Obrigado por compor essa equipe. O pessoal aí que quiser participar da aula, pode participar. A gente tem uma mãozinha aqui embaixo, é só clicar na mão. Eu vou estar monitorando, dando a palavra às pessoas. Vamos manter o áudio, ok? Todos fechados. E só abram assim que for dada a palavra para vocês, para a gente poder aproveitar ao máximo aí, sem nenhum ruído, sem nenhuma interrupção. Eu vi que a doutora Nadir, ela pediu a palavra, é isso? Oi, Nadir, você pode falar, querida. Boa noite. Ou Robertânia, acho que Robertânia pediu a palavra também. Elton, a gente pode... Está com dificuldade de ouvir os colegas, né? Nem a Nadir, nem essa outra que falou, não deu para eu escutar. Não sei se ela sente o problema, né?
O áudio de Nadir está desativado. Tá ok, então, pessoal. Rômulo, por favor, com a palavra, a aula é sua. Pessoal, obrigado Elton, ao IEB, obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, eu queria me apresentar, eu sou Rômulo Oliveira, eu sou psicanalista didata, atuo na psicanálise há 10 anos já, sou do Recife, tá? E já venho com uma jornada aí de aulas, formação, supervisão, enfim, trocando experiências e aprendendo também com os alunos, com os psicanalistas que passam pela formação e, acima de tudo, aprendendo com os meus pacientes, a cada sessão, a cada dia, a cada tempo que é possível a gente ter sensibilidade para aprender. Eu acho que isso é um processo muito fundamental. Além de psicanalista, eu sou historiador, eu tenho uma formação de graduação, mestrado e doutorado em História, tá? No doutorado eu fiz uma relação entre História, Literatura e Psicanálise, e também fiz uma formação em Psicopedagogia, né? Então, eu acho que tudo isso soma, tudo isso contribui para que eu possa dar um repertório, para que eu possa acolher de uma forma mais humana, mais solidária, as angústias que muitas vezes o inconsciente nos coloca, né? Então, eu acho que esse é um processo fundamental. E é isso. Então, vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o que é e o que não é psicanálise, tá? E quais são os desafios da clínica contemporânea. Muitas vezes as pessoas me param, procuram por mim, me perguntam: Rômulo, o que é psicanálise? Como é a formação? O que precisa para ser psicanalista? Então, é nesse sentido que eu venho conversar com vocês aqui hoje, tá? E a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é um pouquinho da história da psicanálise, né? A psicanálise, ela surge ali no finzinho do século XIX, com o Sigmund Freud, e surge ali em Viena, na Áustria. Depois vai ganhar um peso maior na região da Alemanha, da França, da Inglaterra, né? E Freud, ele dizia que, assim, a nossa mente, ela tem duas instâncias para ser compreendidas, tá? E aí ele estuda isso em duas tópicas. A primeira tópica, onde ele fala de consciente, inconsciente e pré-consciente, ele diz que a esfera maior da nossa mente é do inconsciente, tá? Numa matemática, eu poderia dizer que a gente tem ali 75% de conteúdos inconscientes, tá? 5% de pré-consciente, né? E a gente teria ali 20% de consciência. Então, prova que a gente usa muito pouco o nosso repertório, a nossa capacidade mental. Segundo ponto, Freud vai falar da segunda tópica, é quando ele constitui id, ego e superego. O id como a instância das pulsões, o superego como a instância da censura, e o ego, esse conflito que as pessoas tentam administrar como essa máscara social que a gente apresenta, né? E nesse sentido, Freud vai constituir algumas estruturas importantes de como acessar essa parcela maior que é o inconsciente. A primeira delas é pelos sonhos, tá? Freud diz que os sonhos, eles são a estrada real do inconsciente. A segunda questão para a gente pensar é que é por meio da associação livre. A princípio, Freud tentou a hipnose ali, quando ele aprende com Charcot, lá no Hospital Salpêtrière, em Paris. Depois ele entende que a hipnose ela vai sendo deixada de utilizar e ele começa a dar voz à questão da associação livre. E aí depois ele vai fazer uma série de estudos das psicopatologias do cotidiano e ele compreende a importância da sexualidade como chave estruturante, tá, do comportamento humano. Nesse sentido, Freud avança para um outro cenário, que é um estudo das neuroses individuais. Depois ele vem com um grande estudo sobre a técnica da psicanálise,
E é sobre isso também que eu vou falar aqui com vocês. E, por fim, ele vem falar de uma psicanálise num campo mais social, quando ele vai entender ali a partir do mal-estar na civilização e a partir de algumas questões que estavam tomando a sociedade em si do pós-Primeira Guerra Mundial. Eu queria destacar que Freud ele vem de um século XIX, ele pega os impactos da Primeira Guerra, ele pega o início da Segunda Guerra Mundial, e isso tudo faz com que ele repense a lógica da constituição do nosso psiquismo, né? Então, assim, a fundação maior de Freud, o que ele lega para a gente é o inconsciente, né? Eu acho que isso é um exercício fundamental para a gente pensar. Então, quando a psicanálise se constitui, Freud vai fazer um estudo predominante das neuroses. O que falta, então? Uns estudos maiores sobre técnica, estudos maiores sobre as questões das psicopatologias cotidianas, e para isso outros seguidores começam a surgir. Vai surgir Jung, vai surgir Ferencz, vai surgir Lacan, vai surgir Bion, Melanie Klein, Winnicott, Anna Freud, Armin Darberasturi, entre tantas outras pessoas que vão poder contribuir para esse cenário da psicanálise. Então, a psicanálise hoje ela não é mais aquela coisa ortodoxa, fechada do Freud. A psicanálise do próprio Freud, ele se reinventou. Imagine de quem vai reler Freud, em especial Lacan, porque Lacan ele vai focar uma lógica no discurso, no desejo e na possibilidade de uma leitura deste discurso, né? Então, para além das expressões do inconsciente, dos sonhos, da associação livre, dos xistes, dos atos falhos, Lacan vai trazer para a gente a importância da gente ler as entrelinhas do discurso do sujeito. E tudo isso está presente na clínica psicanalítica, né? Então, a psicanálise ela é aquele espaço onde a gente pode fazer a leitura do inconsciente. E isso acontece no espaço do setting psicanalítico. Isso acontece com o profissional, isso acontece com o domínio de uma técnica, isso não acontece com bate-papo com um amigo, isso não acontece na mesa do bar. Tem coisas que são da análise, tem coisas que são da mesa do bar, tem coisas que são para bater papo com a família, mas tem coisas que são especificamente da análise, do setting terapêutico, com técnica, com um profissional competente e qualificado para poder te acolher e te dar essa grande reestruturação daquilo que está desorganizado no teu psiquismo, tá? Dentro desse cenário, a psicanálise ela tem muitos desafios. E aí eu começo trazendo para vocês um grande cenário bem polêmico que surgiu recentemente, que é a criação dos cursos de bacharelado em psicanálise. Isso não existe. Isso vai de encontro com todo o processo do que prega a psicanálise, do que prega o próprio pai da psicanálise, que é Freud. A psicanálise ela não acontece em faculdade, ela é estudada em grupos universitários, ela é uma disciplina dos cursos de psicologia, porque existe a base analítica para que psicólogos possam trabalhar. Mas ela não é do cenário universitário, no sentido de ciência, como é a psicologia. Tá? Então, eu acho que isso é uma primeira coisa para a gente pensar. Curso de psicanálise em faculdade não é psicanálise, tá? Já que eu me propus aqui a falar com vocês o que é psicanálise e o que não é. Segunda coisa, que tem me espantado muito, eu estou vendo uma série de cursos como psicanálise bíblica, psicanálise cristã, psicanálise evangélica, psicanálise religiosa. Isso não é psicanálise, a começar que religiões, elas estabelecem dogmas, elas enrijecem, elas cristalizam o pensamento. E a psicanálise, ela quer exatamente descristalizar as questões que estão ali fixadas no inconsciente. Então, se vocês começarem a observar aí algum tipo de postagem ou de oferta de cursos nisso, não caiam nessa. Isso não é psicanálise. Você está querendo dizer o que com isso, Rômulo? Que a gente não pode ser psicanalista sendo cristão? Não.
Você pode ter sua fé, você pode ter sua religião, você pode ter sua crença. Mas na hora do setting psicanalítico, você é o psicanalista. Você não é o religioso, você não é o padre, não é o pastor, não é a freira, não é o babalorixá. Não. Por quê? Porque ali, se você coloca uma série de dogmas e de princípios, você fecha portas, você fecha possibilidades. Então, essa tratativa ela não é adequada para o lugar de um psicanalista. Um psicanalista, ele também não se posiciona no cenário de acreditar que pode isso ou pode aquilo. Este não é o seu papel. O seu papel não é o papel de julgamento. O seu papel é de oportunizar que aquilo que está reprimido no inconsciente se faça presente. Entende? Eu acho que isso é muitíssimo importante ser compreendido por vocês, tá? Que estão buscando essa formação em psicanálise. Uma coisa também para a gente pensar é que fazer análise é viver uma experiência. Que experiência? A experiência da transferência, a experiência do confiar, a experiência da gente saber que, a partir da figura do sujeito suposto saber, do meu analista, da minha analista, eu vou poder ressignificar as minhas dores, eu vou poder ressignificar muitas questões que estão recalcadas e trazer à tona e reformular aquela emoção, aquele sentimento que foi traumático no passado, né? E é com técnica, e é com apoio, e é com recurso que um psicanalista pode fazer isso com você, né? Então, é por esse processo que Freud dizia que a psicanálise ela é a cura pela fala. A gente também precisa pensar que a gente vai curar dores de uma vida sem o julgamento. Imagina que alguém que passa por um trauma, que passa por uma situação de abuso, de sofrimento, chega num consultório e não tem a devida acolhida. Isso não é psicanálise. Isso não é o papel do psicanalista. Nosso lugar é o lugar da empatia, é o lugar da disposição. E, para tanto, no momento em que, por exemplo, eu começo a trazer experiências como psicanálise dentro de uma faculdade, num curso de bacharelado, eu começo a degradar a experiência da psicanálise, tá? Que ela tem duas bases. Primeiro, é uma análise leiga, e segundo, subverte aquilo que é reconhecido, né, por uma série de sociedades psicanalíticas, em especial pela IPA, né, que é a instituição maior de psicanálise no mundo, onde a maior parte das sociedades elas têm uma relação direta ou não direta, mas que reconhece a importância do fazer psicanalítico, né? Então, quando eu coloco a psicanálise dentro de uma universidade, eu tiro a capacidade leiga da psicanálise, né? Eu vou enrijecer a partir de uma matriz curricular, eu vou fazer exigências de formação que foge do que a psicanálise é, que é colocar o sujeito para se desconstruir, para se movimentar. Então, eu acho que esses pontos eles são fundamentais serem pensados. Porque psicanálise faculdade, psicanálise cristã, psicanálise evangélica, psicanálise bíblica, isso não é psicanálise. Vale salientar que Freud, por exemplo, pai da psicanálise, apesar de vir de uma formação judeu, ele tinha uma experiência muito distante da religião. E ele vai mostrar exatamente isso como importante de abrir a possibilidade para que o sujeito se coloque no setting terapêutico, tá? Talvez isso até espante algumas pessoas que estavam interessadas. Não, isso não é para espantar. Isso é exatamente para abrir teu horizonte e dizer que sim, você pode ter as suas vivências, mas, como diria Jung, quando você estiver no consultório atendendo uma alma humana, seja simplesmente outra alma humana, acolhendo ela, acolhendo essa pessoa que precisa, né? Vivendo a possibilidade disso. Outra coisa que não é psicanálise é essa história de carteirinha de psicanalista. Eu tenho observado muito. Eu tenho uma carteirinha, mas não de psicanalista. Eu tenho uma carteirinha de credenciado à sociedade psicanalítica na qual eu faço parte. Tá? Por quê? Porque tem uma anuidade, essa sociedade psicanalítica ela promove eventos, ela promove formação,
Eu, particularmente, coordeno o grupo de estudo da sociedade na qual eu faço parte. Tem outras pessoas que coordenam Cine Debate, que coordenam outros grupos de estudo, enfim. Então, a gente tem uma credencial da sociedade psicanalítica. A começar... Pode falar, Elton. Como eu sofro com esse tipo de pergunta aqui no nosso instituto. E eu vejo que os alunos, os possíveis alunos, eles ficam frustrados quando eu digo para ele que não existe essa questão de uma carteirinha, é uma validação, né, da carteirinha, do certificado, de registro nacional. Eu vi agora que criaram um Conselho Nacional de Psicanalista. Isso tudo me Isso diz. não existe. Isso não existe. Conselho de psicanálise, carteirinha, não. Primeiro que as sociedades, elas se autorregulam a partir do CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, onde a psicanálise ela é considerada uma profissão, uma ocupação, tá? Ela é um ofício, ela não é uma profissão que está ali regulada, como medicina, como psicologia, como engenharia, que tem um conselho específico. O que a gente precisa pensar é exatamente que, assim, quem se forma, por exemplo, no IEB, quem se forma na ABEP, quem se forma no IPR, quem se forma em qualquer outra sociedade psicanalítica, geralmente se credencia a esta escola de formação e, a partir daí, as pessoas podem viver as experiências que aquela sociedade psicanalítica oferece, tá? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, existe uma diferença muito grande entre sociedade psicanalítica e escola de formação em psicanálise. A maior parte das sociedades psicanalíticas, elas oferecem a formação, mas existem escolas, existem centros de estudo que eles não são sociedade psicanalítica, mas ofertam a formação dentro de todo um protocolo que é importante seguir. O que é que eu queria dizer para vocês também? É que, para ser psicanalista, eu preciso obrigatoriamente respeitar um tripé de formação. A primeira delas é a análise pessoal. Eu, particularmente, enquanto professor de sociedade psicanalítica, de curso de psicanálise, enquanto psicanalista há alguns anos, eu não autorizo um paciente meu que seja formando de psicanálise se ele não tiver uma quantidade mínima de sessões feitas, se ele não tiver, pelo menos, compreendido algumas questões estruturais. Então, assim, é importante ter um aval do seu analista, é importante que a sociedade psicanalítica reconheça que, de fato, você é um sujeito que está em processo de transformação em busca de desbravar esse inconsciente, que isso já é uma condição básica para que você possa passar a ser psicanalista. Então, assim, como é que eu vou atender alguém se eu nunca passei pelo processo? Eu não posso. É incoerente isso, tá? E aí isso, por exemplo, é uma incoerência com os cursos de nível superior que estão surgindo aí em psicanálise. Por quê? Porque um curso de nível superior, ele não exige, ele não obriga que você passe por uma experiência de análise. Ele recomenda. Isso está errado. Eu não posso ser psicanalista sem ter passado pela formação de análise pessoal. Segundo ponto, eu preciso passar por uma experiência de paciente piloto e, a partir daí, eu vou ser supervisionado. Então, esse é um outro tripé que é a supervisão. Então, assim, precisa buscar um supervisor, precisa buscar alguém de experiência clínica para que essa pessoa possa te orientar, possa debater os casos que você está atendendo, claro, com todo sigilo, com todo cuidado, com todo o repertório técnico e teórico. E aí também destacar a importância dessa formação no curso, ou seja, você tem que passar pelo curso de formação, tem disciplinas teóricas, você precisa integrar grupos de estudo. Não existe sociedade psicanalítica, não existe escola de formação que não, de qualidade, que eu conheça, que não tenha grupo de estudo. Aquela que estiver ofertando só a formação, sem grupo de estudo, sem estudo de caso clínico, sem repertório de supervisão, sem profissionais qualificados, corre disso. Isso não é psicanálise, tá? Psicanálise, ela precisa
ela ganhou muito tempo para ser respeitada, desde quando Freud constituiu ali no final do século XIX, começo do século XX, até a gente chegar e deixar virar bagunça. A coisa não funciona dessa maneira. Então, assim, procurem instituições que, de fato, possam ofertar a formação dentro do tripé, com qualidade e com respeito. Eu acho que isso é muitíssimo importante, tá? O que eu queria dizer também para vocês é quem pode ser psicanalista. Qualquer pessoa, desde que ela tenha uma formação de nível superior. Por quê? Porque é uma exigência básica que o pai da psicanálise falava lá, quando ele vai propor os estudos, os artigos da técnica, em meados de 1914, 1915, assim, quem tem uma formação de nível superior pode fazer a formação em psicanálise. Tá? Eu acho que esse princípio leigo é o que fez Freud abarcar a psicanálise para um público maior. Talvez vocês. O Elton me fez uma pergunta. Termina, não termina a formação? A gente para de estudar? Não para de estudar? Para não, minha gente. Eu estou constantemente em processo de estudo, já são mais de 10 anos estudando psicanálise, sempre me interessei pela área e sempre que eu posso eu estou buscando novas leituras. Eu continuo em análise, eu faço análise há mais de 10 anos e eu acho que isso é importante, isso é o que me possibilita constituir uma formação e poder oferecer um serviço de qualidade. Porque no dia que eu não estou legal, eu não vou atender. Eu acho que isso é um respeito com o processo psicanalítico. Eu vou remarcar a sessão, eu vou dizer que eu não estou disponível hoje e que no outro dia a gente remarca. Por quê? Porque se a gente não estiver minimamente organizado, como é que eu posso ser empático com a desestrutura do outro? Né? Eu acho que isso é muito importante ser pensado. A gente está sempre em processo formativo. Para dar aula, eu estou sempre estudando, revendo textos, lendo textos novos, então eu acho que isso é muito importante. Freud também escreveu um texto chamado Análise Terminável e Interminável. Né? Rômulo, o que isso quer dizer? Que a gente nunca vai deixar de fazer análise. Veja, Freud diz que, periodicamente, aquele que exerce o ofício da psicanálise precisa estar em análise. Então, assim, para o paciente que chega e procura para uma demanda específica, ok, ele vai vir, ele vai resolver o problema e ele vai embora. A gente já sabe que isso acontece. Mas para você que está em formação psicanalítica, para você que está na clínica, não. Você vai precisar estar em formação de análise sempre. Mesmo que, então eu posso dar uma pausa, às vezes pode acontecer. Um exemplo que ocorreu comigo. Quando eu fui para o doutorado, eu fiquei um tempo no Rio de Janeiro e, assim, eu tinha a minha analista aqui. E lá eu tinha um ritmo de trabalho, de estudo muito grande, então eu dei uma pausa. Quando eu retornei do doutorado, eu retorno o processo de análise. Depois eu fiquei um outro período, veja, nesses anos todos. Rômulo, foi ininterrupto esses 10 anos de análise? Não, não foi ininterrupto. Mas foram todas as vezes que eu demandei de estar em processo de formação, de autoconhecimento, de autocompreensão. Então, assim, é importante a gente manter uma continuidade e um fluxo periodicamente, como o próprio Freud coloca lá no Análise Terminável e Interminável. Na prática, eu posso dizer para vocês que, assim, não, o psicanalista não para de fazer análise. Tá? O psicanalista não para de se formar, não para de estudar, não para de se qualificar. Aquele que para fica para trás. Fica na ortodoxia, fica aprisionado, fica engessado e não sabe lidar com os desafios da clínica contemporânea, né? E aí uma das coisas que o Elton pediu para falar aqui nesse bate-papo com a gente, eu nem sei quanto tempo eu tenho, Elton. Me diga aí que eu já estou falando há 40 minutos, né? O que eu posso dizer para vocês é que, assim, são muitos desafios. Para além dessa formação toda, vocês devem se perguntar, eu vou fazer essa formação toda para encarar o quê? Você vai encarar nada mais, nada menos. Eu encarei uma sociedade de virada de geração. Vocês estão encarando uma sociedade pós-pandêmica ou pandêmica, né? Onde ansiedade e depressão, elas são ranking, né, de problemas psicológicos que a gente enfrenta.
A gente tem uma sociedade onde o índice de suicídio ele é altíssimo. A gente tem o país de maior índice de ansiosos e ansiosas, tá? Então, assim, se você acha que você tem pouco trabalho, você não tem, não. Você tem muito trabalho para poder fazer com que as pessoas possam ressignificar essas questões, tá? O psicanalista hoje, para ser eficaz nos desafios da contemporaneidade, ele precisa ter duas qualidades. Você pode não ter muitas características, mas duas qualidades você precisa ter. A primeira é uma fina sensibilidade. Se você não tem sensibilidade para lidar com a angústia e com as questões do inconsciente seu e do outro, nem vá, nem entre nessa. Porque se você não tem sensibilidade, você vai fazer um péssimo trabalho. Nossa, Rômulo, isso não é grosseiro, não, eu sou realista. Lacan diria que a gente precisa viver a clínica do real. Diria não, dizia. Jorge Forbes, ele diz que a gente vive um mundo onde as coisas elas são muito rápidas, elas acontecem de uma maneira, ele traz até para a gente o conceito de Terra 2, né? Onde antes a gente vivia um modelo de planeta Terra e hoje a gente vive uma outra reconfiguração de planeta Terra. Então é o Terra 2, é o planeta Terra 2, né? Onde as neuroses se potencializaram, onde a gente tinha ali na construção da época freudiana 50, 60 páginas de um DSM, Diagnóstico de Saúde Mental, e hoje a gente tem um DSM na quinta edição com 800 páginas. Assim, tudo é patológico hoje em dia. Isso é o Terra 2, né? E isso é muito importante. Isso é uma psicanálise do século XXI, uma psicanálise contemporânea. É uma psicanálise que precisa aprender a lidar com as várias transformações do psiquismo e das angústias que integram esse psiquismo, tá? Que não são poucas. Então, se você não tem a fina sensibilidade, não fique na área, tá? Precisa ter sensibilidade para ser um bom psicanalista, para ser uma boa psicanalista. Segundo ponto é deixar falar um inconsciente. Seja o inconsciente do paciente, seja o seu inconsciente instrumental. Rômulo, o que é inconsciente instrumental? Imagina que você é um mecânico, o carro está com problema e você precisa ter as ferramentas ali, os instrumentos, para poder mexer nesta engrenagem e fazer ela funcionar. Tá? Porque muitas vezes essa engrenagem está ali travada e você vai precisar aperfeiçoar esse processo junto com o paciente. Como é que eu faço isso? Pela escuta. Por uma escuta qualificada, por uma escuta sensível, por essa capacidade técnica e instrumental de lidar com as ferramentas da psicanálise. E qual é esse passo a passo? Primeiro, observar. Então, se eu escuto bem, eu sou um bom observador. Segundo, se eu observo bem, eu compreendo bem. Terceiro, eu identifico o problema. Tá? Observo, compreendo e identifico. Quarto, eu começo a elaborar isso. Quinto, eu relaciono com a criança. Tá? Que criança é essa? Com a sua criança interna. O paciente, quando ele chega no consultório, ele traz a criança dele. Então, veja as relações que a gente faz. Por último, a gente faz uma interpretação. O psicanalista, ele interpreta. Diferente de outras abordagens da psicologia, o psicanalista, ele é um intérprete. Ele é um detetive do processo do psiquismo do sujeito. Tá? A gente é meio Sherlock Holmes? Sim, a gente é bem Sherlock Holmes no processo. Tá? Porque a gente precisa descobrir pistas, sinais, tudo que é possível para desbravar esse inconsciente. E aí a gente consegue devolver para o paciente este quebra-cabeça que está montado, tá? Junto com ele. Cada pecinha ali vai sendo encaixado. No final, ele observa isso e ele vai dizer, ok, é tudo isso. E ele engole seco e ele diz, o que é que eu faço com isso? E aí eu sempre digo, bom, o que você vai fazer eu não sei, mas juntos nós podemos pensar uma solução. E aí a gente vai caminhar junto nesse processo. Aquilo que for doloroso, tudo bem, eu estou aqui para lhe apoiar, para lhe ajudar. Mas a dor é sua, quem tem que elaborar é você. Tá? Mas como eu vou fazer isso? Ressignificando. Ressignificando de que maneira? A partir do afeto. O afeto e as emoções
positivas, elas têm capacidades de muitas reelaborações e de muitas ressignificações, tá? Essa devolutiva que a gente faz, ela claramente vai possibilitar que o sujeito tenha uma capacidade de fazer a mudança de comportamento, de mudar padrões que eles repetem, de ter outras percepções de si. Eu sempre acho interessante, hoje um paciente disse assim, eu estou há 5 meses na análise e eu já não faço coisas que eu fazia antes, quando eu cheguei aqui. Eu disse, o quê, por exemplo? Aí eu já não me estresso mais com os chiliques que minha mãe dá na hora que eu vou sair para trabalhar. Justamente na hora que eu vou sair para trabalhar, ela me pede alguma coisa. Ela sempre fez isso. E antes eu ficava com muita raiva dela. Agora eu olho para ela e digo, é seu, mãe, não é meu. Ou seja, ele passou a ressignificar a relação e a devolver uma angústia que era do outro, que não pertencia a ele, mas que na convivência a mãe acabava jogando para ele. Então, em psicanálise, a gente troca culpas por responsabilidades, tá? Eu, particularmente, eu não trabalho com culpa. E por isso que não cabe na psicanálise, por exemplo, lidar com Bíblia, com religião, com outras esferas. Por quê? Porque as religiões, elas fazem a relação entre culpa e condenação. E a psicanálise, ela não se propõe a isso, tá? A psicanálise, ela se propõe a que você enxergue qual é a tua responsabilidade em que você se implicou em determinados processos. Você assume ou não essa responsabilidade. É uma escolha sua. E eu sempre digo, aprender com erro é importante. E a psicanálise te ensina a aprender com erro. E eu digo mais ainda, sofrer é inevitável. Permanecer no sofrimento é escolha sua. E o psicanalista, a psicanalista, ele está ali exatamente para ofertar a possibilidade de que você saia deste processo de sofrimento. É uma escolha sua sair dele também, né? Até quando você não escolhe, você escolheu permanecer. Então, acho que a gente precisa ter essa reflexão o tempo todo, tá? Diante desse cenário, quais são os desafios que a psicanálise nos coloca? A primeira é lidar com a série de psicopatologias. A gente tem ansiedade, tem depressão, tem todos os transtornos da psicose, tem a própria perversão, tem todos os transtornos da neurose, né? O neurótico obsessivo, o neurótico fóbico, o neurótico abandônico, a neurose atual. A gente vai ter figuras aí como a personalidade borderline, a personalidade bipolar, a gente vai ter que lidar com os narcisistas, a gente vai ter que lidar com os perversos, a gente vai ter que lidar com as mentes psicopatas, a gente vai precisar lidar com os hipocondríacos, com os somatoformes, que eram as antigas histéricas do Freud, que são os processos de somatização. A gente precisa lidar com as pessoas, com os pânicos e os medos, com os processos agorafóbicos. A gente precisa entrar com muitos desafios. Do ponto de vista social, a gente precisa lidar com mudança de geração, a gente precisa lidar com conflitos políticos, a gente precisa lidar com conflitos religiosos, porque tudo isso chega, com conflitos de sexualidade, com conflitos étnicos, tudo isso chega na clínica. Então, não achem que estar no consultório psicanalítico é você passar incólume a isso. Agora, muita sensibilidade vai possibilitar que você ajude muitas e muitas pessoas. Eu acho que isso é de extrema importância ser pensado por a gente. E o que eu poderia dizer mais aqui é que, assim, o território da psicanálise, ele pode ser desbravado desde que você faça uma boa formação, desde que você respeite esse tripé de análise pessoal, formação e supervisão, desde que você busque se qualificar, aperfeiçoar o teu processo formativo e, a partir de então, ser um psicanalista de respeito, uma psicanalista de respeito, não porque você tenha títulos, porque títulos eles não necessariamente representam
Ninguém vai ver ali no seu cartão de crédito e não tem escrito na minha testa aqui o DR de um doutorado ou de um doutor de psicanálise, não. O que tem muito claro é você aprender a ser alguém mais sensível, alguém mais justo, alguém mais solidário, alguém mais humano, como diria Nietzsche, demasiadamente humano, né? Então, são muitos desafios, são muitas questões para a gente pensar aqui. Eu já falei por 50 minutos, eu vou encerrando por aqui, para que a gente possa bater um papo, tirar dúvidas, e é isso. Muita entrega, muita disposição, muito investimento. Sejam honestos e honestas com vocês. Acreditem que é possível ser um profissional qualificado e, e vamos repensar o ofício que a gente faz enquanto psicanalistas, nos disponibilizando ao outro, a que esse outro possa curar pela fala, mas acima de tudo que possa aprender a cuidar de si, para que a gente possa viver melhor consigo mesmo e em sociedade. É isso, gente. Obrigado. Pessoal, está aberto aí a vocês, ok? Quem quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fica à vontade. Vamos aproveitar a suga desse homem. Vou começar, então. Com muito conhecimento com uma pessoa só. Pode Fiquem à começar? vontade. Tem a mãozinha aqui. Pode começar? Pode. O Paulo quer falar? Paulo. Claudemir Quero. levantou aqui. Claudemir, com a palavra. Uai, eu falei primeiro, mas tudo bem. Pode falar, Paulo, depois eu falo. Obrigado. Não, porque, assim, não sei se o Caligari, ele fala que uma das 3 condições para ser psicanalista é necessário ter sofrido, ter passado por um processo de sofrimento. Inclusive, o Freud, né, ele fala, por exemplo, nas 3 bases do sofrimento, que é o mundo, o envelhecimento, né, e a própria cultura vigente, né? Eu queria te perguntar, assim, eu não sei como é que foi a sua experiência, né? Você já está há 10 anos já atuando como psicanalista, porque hoje nós vivemos eu sou agente de saúde, né? Já indo para 17 anos aqui na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Eu tenho uma formação teológica também, e trabalho já há algum tempo com dependentes químicos, né? E assim, então assim, eu enfrento basicamente toda semana, quase todo dia, pessoas com transtornos, mesmo não tendo formação na área de psiquiatria, psicologia, eu consigo assim ouvir essas pessoas, né? Talvez porque também essa questão da empatia, da compaixão. Mas a minha pergunta básica é essa questão do sofrimento, que hoje, o sofrimento que havia naquela época da Segunda Guerra Mundial era né? Hoje, nós temos um outro tipo de sofrimento, né? Que você falou do DSM-5. Então, assim, como é que assim, a gente, como psicanalista, pode, assim, cada vez mais, assim, estar preparado para lidar com toda essa carga, né, de transtorno, de estresse, né, que está por aí. Então, Paulo, muito pertinente tua pergunta. Primeiro, preciso ser muito franco. Eu iniciei o processo de análise por um sofrimento, tá? Sem sombra de dúvida. Acho que, assim, questões relacionais, términos de relacionamento, conflitos de relacionamento, fazer perceber os padrões de relacionamento que eu trazia, e que hoje eu não quero mais, porque a psicanálise me ajudou a entender isso, lidar com processos de perdas, para mim foi o que me fez encarar a psicanálise e desbravar e saber que tinham coisas que eram dolorosas e ainda assim eu precisava encarar. Eu acho que sim, concordo plenamente com Caligares, que a gente precisa experienciar o sofrimento. E aí precisa ser aquele sofrimento dramático, aquela coisa, não. Porque eu não posso trazer um senso de julgamento do que é o sofrimento de Paulo,
que é o sofrimento do Elton, o que é o sofrimento da Nadir. Eu não tenho essa competência para isso. Se você me diz, olha, doutor Rômulo, eu estou em sofrimento. Ok, Paulo, tá tudo certo, é a tua forma de sofrer. E o exercício da análise é te mostrar que, assim, olha, foi inevitável que você sofresse. Agora vamos trabalhar para que você não permaneça nesse sofrimento. E eu imagino que, assim, lidar com dependentes químicos já é um sofrimento. Porque a gente que tem uma lógica da sensibilidade e da compaixão, a gente não gostaria de ver isso. A gente gostaria de ver as pessoas saudáveis, a gente não gostaria de viver o processo de adoecimento que por exemplo, essa pandemia está colocando para a sociedade. Então, assim, acima do sofrimento, eu vou optar por Freud. Caligares fala de sofrimento. Eu prefiro ficar com Freud. Freud diz que faz análise quem vive conflito. Se você não viver o conflito, não tem análise. Porque é no conflito que você vai buscar aquele par transferencial, aquela pessoa de confiança para resolver o conflito. Tem conflito, tem transferência, tem análise. E respondi. Joia. Quem mais? Maravilha. Claudemir. Você falou em relação à formação, a formação do psicanalista. Ele não pode clinicar sem um tempo de análise antes, né? E existe um limite para esse princípio, no caso, a partir Olha, de quantas horas ele pode já fazer, no caso, começar a clinicar. Obviamente, ele vai fazer essa clínica com a supervisão, porque ele está iniciando o processo mais prático, no caso, né? Vai começar a aplicar a teoria aprendida durante o curso. Então, tem uma fase do curso que ele precisa começar a atender. E a escola aí, qual que é, ou o instituto, qual que é o limite mínimo que ele precisa já ter em relação à análise para poder fazer esse processo aí. então, vamos lá. Isso é muito relativo, isso pode variar de sociedade para sociedade psicanalítica. Eu venho de alguns modelos mais tradicionais de formação e eu prefiro confiar e acreditar nesses modelos. Mas isso não é uma regra. Eu só acho que, assim, eu particularmente prefiro confiar numa pessoa que passou por um processo de análise do que uma pessoa que não passou, tá? A minha analista, por exemplo, tem 60 e poucos anos e só da área de psicologia e psicanálise ela tem 25 anos, já fez anos de análise, então eu prefiro confiar numa pessoa que passou pelo processo, que entende da dinâmica para me ajudar. A sociedade psicanalítica que eu faço parte, que eu fiz a minha formação aqui em Pernambuco, ela exige que a gente tenha 75% do curso feito, do curso teórico, exige que a gente tenha, no mínimo, um ano de análise, que dá mais ou menos o equivalente a 55 sessões, tá? Para que a gente possa se autorizar e ter a autorização do nosso analista para iniciar a fase do paciente piloto. Tá? Aqui a gente pode ter no máximo 3 pacientes até que você conclua a formação, conclua esse tempo, mas isso não é regra. Isso é a minha formação. Eu conheço uma outra sociedade psicanalítica que ela exige, no mínimo, 200 sessões de análise para que você comece a atender o paciente piloto. Ainda a minha sociedade psicanalítica, ela autoriza que você atenda por um tempo o paciente piloto a partir dessas 55 sessões, mas ela também pede que no tempo de 5 anos, concluído a base de formação teórica, já podendo atender, você apresente um quantitativo dessas 200 sessões. 200 sessões implicam um tempo mínimo aí de 5 anos. Rômulo, 5 anos não é muito. Veja, depende do ritmo que você colocou. A gente considera aqui 200 sessões como quem você estivesse fazendo uma sessão por semana. Isso daria exatamente 5 anos.
Mas outras sociedades, as mais ortodoxas, elas exigem 5 anos de análise para depois fazer a formação. A gente entende que isso é muito ortodoxo e que hoje em dia você pode ir tendo a formação e você pode ir também fazendo a análise em paralelo, né? Que é, por exemplo, a proposta do IEB aqui. O IEB, ele permite que você vá fazendo a formação e vá fazendo o quantitativo de análises, para que você, quando termine a formação teórica, você tenha condições de poder iniciar seu estágio. Se vocês considerarem que a formação tem 18 meses, não é isso, Elton? Só me confirma se é isso. Eu acho que são 18 meses a formação, Isso. Está me né? ouvindo? Tô sim. Isso, máximo 18 meses. Então, assim, são 18 meses. Implica aí dizer que você fez 1 ano e meio de análise. Então, você já tem um quantitativo razoável de sessões para já ter trabalhado algumas questões estruturais e poder estar na clínica. Agora, o que não pode é, eu acabei de me matricular no IEB, assisti o primeiro seminário, já quero carteirinha de psicanalista para estar atendendo. Calma, tu nunca fez análise na tua vida, então assim, segura a onda aí um pouquinho. Vamos trabalhar essa ansiedade, vamos trabalhar esses aspectos de achar que tudo é tão imediatista assim. Só isso já me diz muito da tua necessidade de fazer análise. Entende como é o processo? Então, assim, a gente espera que tenha uma quantidade mínima e que você tenha um repertório, até porque, veja, com menos de 1 ano de formação, você não teve todo o conteúdo técnico, teórico, suficiente para você estar numa clínica. Eu, pelo menos, faço essa leitura. Outros colegas pensam diferente de mim. Tá tudo bem, eu respeito, mas eu entendo que, assim, é preciso ter uma formação importante, com fundamento, para poder estar na clínica. Espero ter te respondido, Claudemir. Elton, se quiser falar também, ajuda aí. Ok, positivo, obrigado. Nada. É que essas novas escolas que estão surgindo aí, infelizmente, não sei qual que é o motivo, mas eu tô meio que admirado porque tá saindo tantas escolas de psicanálise, porque há um tempo atrás não se tinha essa enxurrada de escolas de psicanálise aí, né? Tem escola de psicanálise que estão oferecendo curso com formação de 6 meses. E Não acredita preço, nisso. Cai fora. Isso é. preço absurdo, R$ 500, R$ 400, R$ 300, preço. Eu fiquei assim, Isso é fábrica de fazer, isso é fábrica de comer o teu dinheiro, a verdade é essa. Isso não é uma formação de psicanálise de respeito. eu não sei se você tem Porra. acompanhado esse processo aí, tem visto essa enxurrada de escolas que estão saindo aí. Não sei se tem. Recentemente eu acompanhei, eu vi uma sociedade que abriu, que ela, a exigência mínima é que você faça 12 sessões de análise e eles já te autorizam a atender. 12 sessões de análise implica dizer que você fez 4 meses de terapia. Então, assim, se você fez 4 meses para acessar parte do teu conteúdo inconsciente, eu posso te dizer que, assim, vá direto para Harvard, para Cambridge, para Oxford, porque, assim, você tem superdotação em psicanálise. Enfim. Elton quer falar um pouco sobre isso também, querido. Então, pessoal, o que é que acontece? A gente tem diversas pessoas e com diversos objetivos dentro da nossa escola. Tem gente que já atende com outras abordagens, já são psicólogos, terapeutas. Tem gente da pedagogia, enfermagem, que veio para a psicanálise, a princípio, para um conhecimento pessoal, desenvolvimento pessoal, não pensa em atender, não pensa em clinicar. Então, cada caso é um caso. O IEB, ele não recomenda, esses dias eu coloquei uma mensagem lá no grupo dos alunos, alunos formados pelo Instituto que não apresentaram a declaração contendo o mínimo de sessão de análise pessoal. Eu também não posso obrigá-los a fazer, cada um sabe a sua realidade e o seu poder, né, financeiro.
a gente conscientiza, a gente recomenda. No entanto, essa obrigatoriedade ela é dada apenas para aqueles que querem atuar como psicanalista em clínica, querem atender pessoas. Então, a gente não vai recomendar a quem não tiver em dias com a sua análise pessoal. Ok? A nossa intenção é pegar o pessoal da formação, migrar para grupos de estudos a partir de julho desse ano ainda, tendo pelo menos um encontro por semana. A proposta é fazer seminários mais curtos, de 8 encontros, dando mais ou menos ali 2 meses, e isso de forma continuada, ad eterna, enquanto o Instituto existir, enquanto vocês acharem pertinente estarem filiados a nós, vocês terão conteúdos de alto valor e com pessoas do gabarito aí do Rômulo Oliveira. No entanto, vocês precisam fazer a parte de vocês. A gente não está lidando aqui com meninos, nem meninas. A gente está lidando aqui com adultos. Eu acho que a Rita acabou compartilhando aqui uma tela, mas não era essa a intenção. A gente está lidando com pessoas adultas, pessoas maduras. Então, cada um sabe o momento de se autorizar. Não é um certificado emitido pelo IEB Psicanálise que autoriza você a clinicar. O certificado ele é de conclusão. Você passou por um processo, você concluiu com êxito aquele processo, é emitido para vocês um certificado. A autorização para clinicar vem de você mesmo. Observando todas essas nuances que o Dr. Rômulo muito bem pontuou. Eu acho que assim, a gente precisa pensar, isso que o Elton está dizendo é muito importante. Você pode fazer a formação. Aqui na Sociedade Psicanalítica, no qual eu faço parte, também tem pessoas que fazem o curso porque querem conhecer a psicanálise, porque querem estudar. Só que para atuar enquanto psicanalista na clínica, é de extrema importância que você respeite uma quantidade mínima de sessões. A minha recomendação é que você tenha pelo menos 50 sessões, que você fez pelo menos 1 ano de análise ali toda semana, e que pelo menos assim, o tempo do curso, se você vai estar começando o curso agora em fevereiro, faz pelo menos 1 ano, 1 ano e meio de análise, o tempo do curso aí, para que você possa ter uma bagagem mínima, tanto de experiência pessoal, quanto de experiência teórica para poder estar na clínica. Agora, isso varia de sociedade para sociedade, de escola para escola. Não é regra, tá, gente? Não é regra. E isso é uma coisa importante ser pensada. Deixa eu só pegar aqui na fila aqui... Vou pegar só o carregador do meu computador, senão ele vai descarregar. Tá. A Nadir quer falar? Só para confirmar aqui o pessoal que está inscrito na fila. A Nadir... Não consigo visualizar aqui. E o João Malheiros. Ok. Nadir, eu não consigo te enxergar aqui. Se você quiser falar, você vai ter que ativar também o seu microfone. A gente não consegue te ouvir. Eu vejo... agora estou te vendo, só que eu não estou te ouvindo ainda. Pronto. Voltei. O que mais, gente? Enquanto a Nadir resolve o problema do som dela, João, por favor. Bom, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Tranquilo? Boa noite, João. Tudo bem? Joia. Eu passei o ano passado todo pensando em fazer esse curso. O ano passado. Eu sou sacerdote há mais de 30 anos. Eu atendo pessoas há muito tempo. Eu tenho uma vida de entradas em UTIs. E nos últimos anos estou em uma comunidade terapêutica de presos. Então, eu convivo com a dor. Eu vivo com a dor há muito tempo.
E uma das coisas que eu notei ultimamente foram coisas que eu não fazia na minha juventude, como recém-formado, e que eu faço hoje. Eu nunca pensei, por exemplo, de eu ir à casa de alguém fazer um batizado de uma criança. Nunca pensei nisso, nunca. Antes, se eu pelo menos ouvisse falar que alguém fez um batizado numa casa, eu ia dizer assim, o mundo acabou. O mundo acabou, porque isso não é uma capela. Isso não é uma paróquia. Como que eu vou fazer isso? Então, fazer outras cerimônias, por exemplo, numa casa, os tempos mudaram totalmente, ficaram de ponta cabeça. Hoje, alguém me telefona e diz assim, olha, eu queria que o senhor batizasse o meu filho, a minha filha, agora. Esse final de semana foi interessante que domingo eu fiz um batizado de uma criança que estava esperando esse batizado há 3 anos. Aí veio a pandemia. Então, eu volto àquela releitura da questão de ter ou não ter, são esses novos tempos. São tempos novos. São tempos em que você pega um profissional que já tem uma certa experiência, por exemplo, de gabinetes, de atendimento, de conversa, de estudo, que tem um mestrado na área e etc., e que ele já tem um certo conhecimento. Mas talvez ele não tenha tido outras oportunidades por não ser da área dele. Né? Talvez seja o meu caso, e eu fico hoje, por exemplo, coisas novas, muita coisa nova aqui. Estudei pouquíssima coisa de Freud no mestrado de aconselhamento, quando meus cabelos eram loiros. Então, você imagine quantos dias fazem isso. Então, são tempos novos que só o tempo responderá alguns dos nossos questionamentos. O que é que o senhor acha disso, doutor? João, eu imagino que, assim, enquanto sacerdote da Igreja Católica, é isso, você? Ou da Ortodoxa? Eu sou sacerdote anglicano. Anglicano, da Igreja Anglicana. Conheço. Tem um núcleo da Igreja Anglicana muito forte aqui em Recife também. E conheço algumas pessoas que são alguns presbíteros da Igreja Anglicana aqui. Tem um seminário também anglicano muito forte, muito atuante aqui. Sim, eu imagino que você vai ter um desafio muito grande com a psicanálise, porque a psicanálise ela desengessa o que as religiões engessam, né? E isso vai ser muito bom, já que você está se propondo a pensar que a gente vive novos tempos, novos cenários, e o que particularmente me encanta na psicanálise é esse desengessar. A psicanálise ela faz a leitura de uma estrutura e mostra que você não precisa estar engessado naquela estrutura, que outras formas de pensar, outras formas de enxergar determinados problemas são possíveis de existir, né? Então, isso nos ajuda muito na clínica, porque ali não chega o problema, chega uma pessoa com um problema, chega um ser humano precisando de acolhida, né? E eu imagino que na tua experiência pastoral, certamente você já aprendeu a lidar com muitas e muitas questões, mas a psicanálise ela vai poder te ajudar a ampliar esse repertório de maior flexibilidade, de saber que a pessoa apenas quer ser ouvida. Ela quer apenas ressignificar uma dor. E nesse cenário onde as coisas são fluidas, as coisas elas mudam, são tantos desafios, são tantas possibilidades, que a única coisa que eu posso dizer para você é seja disponível a reticências. E se a gente não for disponível a reticências, a gente não faz nada na clínica, né? Então, acho que sim,
A gente vive uma era do Bauman, da sociedade líquida, das coisas fluidas. A gente vive a lógica que o Guy Debord vai chamar de a sociedade do espetáculo, onde tudo tem que estar espetacularizado. A gente vive... Isso tudo foram filósofos e sociólogos ali que, no começo do século XX, começaram a preconizar o que seria esse mundo contemporâneo volátil, né? O Bauman com a sociedade líquida, o Guy Debord com a sociedade do espetáculo, o Pierre Bourdieu com a miserabilidade do consumo, né? Essa é a sociedade que a gente tem, onde as pessoas elas não têm condições de comprar uma roupa de marca, então elas optam por ir numa feira livre para comprar essa marca para, de alguma maneira, estar com uma roupa falsificada e tentar se identificar, de alguma maneira, com o cenário social. E isso é espantoso, porque a gente não vivia esse cenário. Assim, nós somos de um tempo que, assim, ter uma roupa para poder estar bem, para poder se vestir, para poder estar em determinados espaços já era de bom tom, sabe? Quantas e quantas vezes eu vi minha mãe precisando costurar a bermuda ou a camisa, porque ela não tinha condições de comprar. Então, assim, tem determinados cenários que hoje a gente vive que a gente precisa se adequar a isso. A gente vai precisar, sim, aprender a lidar com as efemeridades, com a rapidez e com todas as transformações que esse cenário contemporâneo tem nos colocado, inclusive com o cenário pandêmico. Espero ter te respondido, João. Me permita responder a pergunta da Sheila aqui, professor. Tá. A Sheila pergunta, para fazermos as análises pessoais, o Instituto indica um profissional ou fica livre para nós escolhermos? Precisa ser feito com um psicanalista de data? Você pode, sim, você tem essa liberdade de você escolher o seu psicanalista, lógico, observando todos esses critérios, né, da pessoa ali que você está sendo, que está fazendo a sua análise. Agora, você pode também fazer com os nossos professores e usufruir do desconto de aluno. Para quem é aluno do Instituto, a gente conseguiu aí, numa quebra de braço muito grande com os professores, reduzir o valor e deixá-lo mais acessível para vocês. Rômulo, você poderia falar quanto que custa uma sessão, em média? Em média, veja, isso varia muito. Varia demais. Eu acho que assim, a psicanálise ela se democratizou muito, né? Então você vai ter aí profissionais que cobram R$ 80 na sessão, profissionais que cobram R$ 800 numa sessão. Então vamos lá, se você pega pessoas do naipe do Christian Duker, da Maria Homem, do Carlos Alvarez, do Alexandre Simões, que são pessoas já assim conhecidas. Eu sei que essas pessoas elas cobram entre R$ 400 e R$ 800 a consulta. Aqui, por exemplo, no meu instituto, a gente opera numa faixa de 150 a 200 o valor da consulta. A gente tende a reduzir um pouco para quem é aluno de sociedades psicanalíticas. Por quê? Porque são pessoas que vão estar num tempo de formação, são pessoas que vão passar um tempo conosco. A gente entende a importância do investimento, a gente entende que para você ser um bom psicanalista, você vai precisar passar pelo processo de análise. Então, isso pode variar muito. Mas a média que a gente encontra aí, ela está entre R$ 100 e R$ 300 o valor da consulta. E você que é aluno do nosso instituto, você tem à sua disposição para fazer com o Dr. Rômulo, com a Fabiana Portes, Charlisson Mendes, Suelen Aguiar, eu não lembro de todos agora. Elton Barreto. Na faixa de 80, 90, R$ 100. Eu tenho me dedicado muito nessa questão da estruturação do Instituto. Sou essa porta de entrada dos alunos, então respondo muitos alunos por dia interessados em fazer a nossa formação. Então, eu tirei o pé do acelerador de análise. Então, eu recomendo que faça com os nossos professores. Pegar aí pessoas que estão há 20 anos no mercado, 15 anos no mercado, de um alto gabarito, vocês podem usufruir desse benefício. Ok, Sheila? Respondido. Pessoal, quem puder, por gentileza,
abrir a câmera para a gente registrar, tirar uma foto, aproveitar enquanto está essa quantidade de pessoas aqui. Eu abri minha câmera e não consigo falar. Eu estou te ouvindo, já estamos te ouvindo, Nadir. Pode ir falando enquanto o pessoal vai abrindo a câmera aqui, ok? O pessoal vai abrindo a câmera, Nadir, com a palavra. Pode falar. Já abriu. Doutor Rômulo, eu fui profissional de saúde durante 29 anos, fui massoterapeuta e acompanhando pacientes pós-operatório, porque eram todos os pacientes que operam, principalmente na cirurgia plástica, ele entra numa psicose assim, meia louca, e eu acompanhei esses pacientes. Por eu trabalhar 29 anos na área de saúde, fui técnico de enfermagem e instrumentador cirúrgico. Eu amei participar da reunião hoje, mas, infelizmente, eu não poderei fazer o curso, porque eu não tenho curso superior. Eu tenho o curso de doutor honoris causa em psicologia pastoral. Veja só, existem algumas nuances que isso te possibilita fazer a formação. Isso não te impossibilita de fazer a formação, não, tá? Dá uma conversinha, troca uma palavra com o Elton. O que eu trouxe aqui foram as regras maiores e que as sociedades psicanalíticas, de maneira geral, elas recomendam, tá? Que se tenha um curso de nível superior, que esteja cursando um curso de nível superior, para que você possa fazer a formação em psicanálise. Eu sei que algumas sociedades, a partir do repertório que o aluno traz, da experiência vivida que o aluno tem, autoriza que o aluno faça a formação. Então, quem vai poder te passar a melhor orientação é o Elton para isso. Obrigado, doutor. E desde já estou lhe convocando para que seja o senhor o meu analista. Tá joia, fico feliz. Eu tenho 64 anos de idade. Eu já sofri tudo e mais um pouco. Sou uma mulher de renúncia, sou uma mulher de batalha, de morar na África. Enfim, eu já morei em toda a Europa e África e muitos continentes, trabalhando na área da saúde, né? Ensinando princípios de higiene e profilaxia na África, na Europa, em vários lugares. Então, assim, eu tenho uma carga muito grande, eu tive muito que deixar meu marido, meus filhos, e optar pelo meu trabalho, ficando 1 ano, 2 anos lá fora, voltando, olhando para os olhos do meu marido e dizendo, olha, eu não te traí, eu sou a mesma pessoa que saí daqui, né? Mas grande era o sofrimento. Eu imagino. Troque uma palavrinha com o Elton, tá? Porque ele vai poder lhe orientar em todo esse processo formativo. Tá, joia? Tá. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, professor. Tem Evelyn também. Eu tenho uma lista aí, né, Elton? Pessoal que abriu a câmera aí, que puder dar um tchauzinho aí, a gente fazer o nosso vídeo. Aí, maravilha. Bom demais. Agora, sorriso para foto, hein? Vamos tirar o retrato. Sorrisão, arruma o cabelo aí. Isso. Arruma o cabelo aí, ô Gleison. Tô ajeitado. Pode tirar foto. Maravilha. Ficou legal esse penteado novo seu aí. Perguntas, mas tem a Evelyn. A Evelyn tá na vez, Elton. Isso, a Evelyn, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida é em relação a um dos bônus do curso. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim. Então, como que era o nome lá? O nome de uma terapia que tem lá no curso? É a constelação familiar. Isso, aham. Eu queria saber como que funciona, porque eu vi algumas constelações na água e eu vi também dentro do tribunal do júri, o juiz usando a constelação. E a minha dúvida é em respeito a isso. Como que a gente faria essa constelação, se é junto na sessão que a gente dá, né, pro cliente, como que funciona? Eu não tenho noção.
Tá, Bom, então, esta pergunta eu vou repassar para o Elton. deixa eu explicar. Geralmente não existe isso. Psicanálise trabalha com psicanálise do início ao fim. Eu tenho esse casal conhecido, que é a doutora Luciana e o doutor Fernando, que eles são consteladores, eles atuam como consteladores, são psicólogos, e fizeram essa proposta para a gente trazer um módulo de constelação familiar. Ela é uma outra abordagem. Ela tem quem defenda e tem quem a critique. Assim como a psicanálise também. Tem quem defenda a psicanálise como a ciência, tem quem defenda a psicanálise como a pseudociência. E aí a gente vive esses conflitos de ego, né? Qual é a melhor abordagem? Aquela que traga resultado para o seu paciente. Aquela que tenha, na sua essência, o fundamento final, que é o bem-estar do seu paciente. Então, a gente vendo os resultados que a constelação trouxe para mim, para minha esposa em particular, ela atua como consteladora, nós decidimos colocar esse módulo bônus no curso de formação em psicanálise, e despertando o interesse em vocês, a gente pode montar uma turma mais profunda e trazer uma formação em constelação também. Esse é o objetivo. Caso haja demanda, caso haja interesse de vocês, ok? Constelação na água eu não conheço, constelação com cavalos eu não conheço, é pano para manga, eu não defendo e nem me arrisco a criticar, mas é porque eu não conheço mesmo. A constelação raiz ali do Bert Hellinger, as leis sistêmicas, o princípio do pertencimento, equilíbrio e ordem, tudo isso é bem aceito por nós, mas tem lugares que a constelação pisa que a gente fica meio aí sem explicação. Campo morfogenético, toda essa situação que os professores são mais indicados para falar do que eu mesmo. Ok? Respondido? Sim, sim. Eu ouvi falar bastante da constelação, né? Pessoas que vieram e falaram, é muito boa. Então, daí foi o que me chamou a atenção também do Instituto, porque foi um diferencial, e eu já estava pesquisando vários, né? Vários lugares, e daí foi o que me chamou também, né? Outras questões também, a gente olha bastante coisa, e me chamou a atenção também a constelação, que eu achei bem bacana. Uma aluna que foi constelada aqui foi a Ju Souza. Ela está falando aqui, a constelação é maravilhosa. Ela foi constelada, esse conteúdo tem, inclusive, dentro da área dos alunos, e vocês podem rever. Enfim, Rômulo, ia falando alguma coisa? Não, eu ia trazer que, assim, a experiência da constelação familiar ela é importante, é uma outra abordagem para você fazer algumas ressignificações, mas ela é diferente da psicanálise. A psicanálise ela tem um outro caminho, um outro percurso técnico e teórico, diferente da constelação familiar. Então, já que é uma aula magna do curso, é importante a gente destacar que, assim, na psicanálise você vai aprender algumas condições e a constelação familiar ela é um bônus pack da tua formação. O que mais, gente? Mais perguntas? Um aluno da turma agora, para falar. Já aproveito o Wanderson. A sua pergunta e fale o que está sendo, como está sendo a experiência para você, a formação, os estudos, os professores, enfim. Tá sem áudio, tá, Wander? A hora que você falou Wanderson, eu pensei que era outra pessoa. Eu queria... A experiência tem sido bastante profunda, né? Eu me lembro da sua aula que a gente fez sobre os problemas. O áudio não está tão legal. O áudio tá legal? É. Deixa eu fechar aqui e me posicionar.
Pronto. Muito bem. A experiência tem sido profunda e bastante desafiadora. A gente tem mergulhado mesmo, né? Não só em conhecimento, mas em autoconhecimento. Mas eu queria propor uma questão em relação a esse tempo pós-pandêmico. De repente, nos posicionar. A gente vai ter que lidar com muita gente, o senhor colocou, né, rapidamente, com esse tipo de sofrimento desse tempo agora. Eu queria que a gente mergulhasse um pouquinho mais nisso, se fosse oportuno. Eu acho que assim, a gente vai mergulhar, não, a gente já está mergulhado, a gente já está num abismo, eu costumo dizer, né? A gente já está lá nas profundezas desse processo. Por quê? Freud escreveu um texto em 1919 chamado O Estranho, o Infamiliar. Ele vai falar nesse texto sobre como era estranho viver. A Primeira Guerra Mundial ela encerrou em 1918. Em 1918, a gente também teve a gripe espanhola, uma pandemia, né? E quando chega em 1919, Freud, ele tendo vivido uma guerra inteira, uma pandemia de gripe espanhola, ele escreve um texto chamado O Estranho ou Infamiliar, traduzindo para o alemão Heimlich, e ele falava dessa estranheza, de como as coisas agora elas eram inomináveis, de como as coisas elas eram difíceis de serem categorizadas. E o que a gente pode pensar, sabe, Wander? Wander ou Gleison? Wander Gleison. Veja, a gente acha remédio para tudo, a gente tinha vacina para tudo, a gente tinha determinadas doenças já com alto poder de controle, a gente tem câncer num determinado estágio sendo reduzido e praticamente curado, a gente tem pessoas vivendo com HIV sem sequer contaminar as outras, porque as medicações elas têm um altíssimo poder de tornar a carga viral indetectável. A gente descobriu possibilidades de mutações gênicas, a gente descobriu muita coisa do ponto de vista da ciência e da medicina. E aí chega um danadinho, pequenininho, com uma coroinha na cabeça, que diz, olha, problema de vocês que acham que sabem tudo, a gente tá vindo mostrar para vocês não sabem nada. E gera essa mesma sensação de estranhamento do que vai ser daqui para frente, do que vai fazer. Então a gente passou a chamar o novo normal. Veja, minha gente, o novo normal vai depender de cada um, senão vai continuar da mesma forma. As pessoas vão continuar com as mesmas patologias, porque elas continuam com os mesmos problemas, com os mesmos transtornos. A diferença é que esse período pandêmico e pós-pandemia, eu nem posso falar de pós-pandemia, porque Pernambuco está começando agora a atingir o pico da Ômicron, então a gente está numa pandemia, né? E aí o que eu posso dizer para vocês aqui, assim, a gente vai ter que aprender a lidar com as coisas inomináveis, até que a gente volte a ter uma estabilidade nas questões de convivência com os aspectos de saúde e com os aspectos de sociabilidade. Então, assim, até a gente fazer isso, a gente vai ter que lidar com as neuroses fóbicas. Sabe? Que, assim, hoje, qual é o carro-chefe do consultório? É a fobia. Todo mundo tem medo de pegar esse Covid. Todo mundo perdeu alguém para o Covid. As perdas, elas geram nos sujeitos essa sensação fóbica de que a qualquer momento vai perder novamente alguma coisa. Então, eu acho que assim, isso é o desafio muito claro desta pandemia. É fazer com que as pessoas entendam que nós não somos eternos, que isto é uma passagem e que isso não vai dar nenhuma garantia a gente. Eu sempre digo, minha gente, as pessoas querem certificado de garantia para as coisas. Mesmo que você compre aquela garantia estendida, uma hora ela vai acabar.
sabe? Não tem Casas Bahia, não tem Magalu, não tem nada que garanta uma garantia estendida, não, sabe? Nós somos finitos. Agora a gente precisa saber viver numa certa qualidade a nossa finitude. E muitas vezes a gente não faz isso, né? Então, assim, isso é uma coisa para ser pensado, né? A pandemia, ela colocou a gente a pensar nas finitudes. Então, eu preciso trabalhar hoje na clínica processos de luto, processos de melancolia, processos de fobia, processos de perdas, de medo. Essa semana que passou, eu fiz uma postagem falando de um livro, né, que se chama A Cidade dos Carregadores de Pedras, né? E nessa cidade, cada pessoa, desde quando nascia, ela recebia uma pedrinha. E a cada vez que ela ia crescendo, ela ia recebendo pedras e mais pedras. Imagine que no final da vida, essa pessoa tá um velho do saco carregando milhões de pedras. E um garotinho chamado Pedrinho, ele decide questionar. E aí ele vai na pedreira onde se construíam essas pedras e ele diz: eu não quero carregar as pedras. As pedras são pesadas. E aí o dono da pedreira diz assim: se você não quer carregar as pedras, solte-as. As pedras são como culpas, perdas, medos, angústias que a gente vai carregando no decorrer da vida e não quer soltá-las. E vive aquele preciosismo, sabe? Aquela coisa meio Senhor dos Anéis, My Precious, que o Sméagol lá, ele nem usava o anel para entender o poder do anel e ele queria só ficar cultuando ali o preciosismo do anel. E se você parar para pensar, a gente vem carregando, carregando, carregando. E de repente a gente não sabe se desfazer dessas perdas. Às vezes você vem de uma relação extremamente abusiva, que na pandemia ela chegou no ápice e você ainda insiste em manter essa relação abusiva. Então a pandemia chegou para mostrar para a gente que assim, ou você é autor da sua vida, ou você vai entender agora que ela é efêmera, que ela é passageira. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Então, trabalhar essas questões na clínica, neste período de pandemia, foi o carro-chefe. Espero ter te respondido. Obrigado, professor. E eu queria que você falasse da tua experiência no curso, foi o que o Elton pediu. Cada lição, né, cada aula tem sido um tipo de abordagem. Então, a gente vem desde do início, vendo o conteúdo básico, né, o conteúdo elementar, vamos dizer assim, da psicanálise, e as questões mais complexas, né? Não que o início não seja complexo, mas, por exemplo, as fobias, as neuroses, eu estou tentando lembrar até termos mais técnicos que o senhor usou na sua aula. A gente teve aulas que foram muito assim, que mexeram muito com a gente nesse sentido de engajamento, né, de posicionamento. Então, o curso tem agregado um conhecimento significativo. Eu atuo também junto a essa área religiosa, sou também professor, então tenho, como voluntário, trabalhado também numa clínica de recuperação, né, numa casa de recuperação. Então, todas as ferramentas que a gente vai vendo, a gente tem como, no meu caso, assim, utilizar em termos práticos. Então, você acaba conseguindo fazer uma leitura, né, de algumas situações. Semana mesmo eu vi um personagem, o cara todo para cima, né, o cara animado, olha, o cara tá azedo, né, o que está acontecendo, né? O que a subjetividade, né, tá aí falando, tá mostrando aí. Aí o cara está enfrentando uma crise, né, acho que severa em relação à dicção dele e mais outros pais. Então a gente vai percebendo um pouco de olhar esses comportamentos, né, que são às vezes autodestrutivos, às vezes conectados com uma questão que a gente viu, né, de alguma neurose, de repente, nessa direção. Espero ter ajudado. Obrigado. Obrigado, Vander Gleison.
Algumas perguntas aqui, a gente vai ler rapidamente, a gente já está caminhando para o final, tá, pessoal? A Ju falando que leu que o Freud perdeu uma filha aos 26 anos, eu sei, conheço, o Rômulo está afirmando que sim, da gripe espanhola, né, a causa que ela está perguntando, no caso. Se a psicanálise utiliza recurso da hipnose PNL, não. Inclusive, Freud, ele abandona, né, a hipnose e dá início. Na verdade, ele perde uma filha em 1920, né, que é ainda uma sequela da gripe espanhola, né? Então, ele perde, sim, uma filha exatamente para esse cenário. Na verdade, ele perdeu a quinta filha, né? Que é, acho que é a Sophie. Acho que é isso. Porque a gripe foi bem pesada. Veja, a gripe começou em 1918. E é até um alerta para vocês, viu, minha gente? O tempo médio da gente se livrar de uma pandemia são de 4 a 5 anos. Então a coisa não acabou. A gente está no 2º ano agora. Maravilha. Aí aqui a PNL e a hipnose é uma outra abordagem terapêutica, a psicanálise. Veja só, Freud abandona a psicanálise. Ele não abandona por completo. Abandona a hipnose. Ele não abandona por completo. Na verdade, a gente vai ter alguns textos mais na frente que ele fala da importância da hipnose, mas muito mais como um rebaixamento da capacidade de criticidade. E que, assim, é importante ter um certo relaxamento para estar em análise. E a hipnose, ela ajudaria no processo. Mas não a hipnose como solução, como via direta para a solução. A hipnose, ela é uma possibilidade de auxiliar no processo psicanalítico. Mas ele pouquíssimo, depois que ele inicia com a associação livre, ele quase não usou. O que mais? Simval. Pode fazer, Simval, por favor. Tá. O professor Romulo, mestre Elton, né? Boa noite a todos, né? Só falar aí do curso, né? Então, eu estou fazendo já o 3º módulo do curso e eu lembro bem, doutor Rômulo, né, que eu assisti a sua aula e, assim, foi, assim, para mim, diferenciador de áreas, assim, né? E aí eu fui no seu Instagram, né? Aí, inclusive, o senhor tinha postado lá 2 livros, um que era o Palhaço e o Psicanalista, Isso, e do o Dunker. Autossabotagem. Gente, aquele Círculo da livro, autossabotagem. aquele livro lá eu comprei imediatamente, porque realmente esse livro mexeu muito comigo, e também o Psicanalista e o Palhaço, porque ele fala sobre a questão da escuta, o Tebas e o Christian, né? Mais o Tebas, que ele é um palhaço, né? O Cláudio Tebas é um palhaço. É o palhaço, e ele fala que, e ele, principalmente quando ele fala que ele fez ele fez uns vídeos que ele perguntava para as pessoas assim, por exemplo, ele chegava assim num posto de gasolina e ele falava assim, olha, eu quero assaltar o shopping Iguatemi, é por aqui que fica? Aí o cara dava um ok, não, é por aqui, ensinava o caminho, né? Ou então ele chegava assim, uma pessoa falava assim, olha, aqui é a rua, sei lá, rua do professor Antônio de Mesquita, sim, a dona Joana mora nessa rua, eu queria sequestrar ela. Aí a pessoa ensinava a casa, o endereço, né? Para ver que as pessoas, elas não ouvem realmente o que está se perguntando para elas e eu dou uma resposta em outro patamar, vamos dizer assim, né? Mas eu quero agradecer, né, por essas referências. E também, o professor Elton, nós fizemos um café, o professor Elton e o professor Romo, fizemos um café do conhecimento entre a turma, e foi muito legal, porque houve uma interatividade entre nós, de nós mesmos abordarmos, né? Nós comunicamos ao mestre Elton aí, ele autorizou a gente fazer isso,
E nós estamos, assim, com uma interação tão forte entre o grupo, né? Vocês estão entrando agora, que, assim, o Elton é de um coração muito grande, de entender e contribuir. Ele não quer apenas, ele não visa aqui, né, me permite falar isso, o lado financeiro do curso. Ele está olhando para a sua formação, ele está olhando para você, ele dá todo o suporte possível, acompanha, né, acompanha de fato os seus alunos, responde, né, e dá esse suporte. Então, e a nossa família, né, nós tratamos como o Elton trata a nossa família IEB, é uma família que interage, se ajuda, é uma família que está junto, contribuindo, e assim, eu só tenho só que agradecer, de fato. Essa é a minha palavra, e muito obrigado. Obrigado, Simval. Eu acho que assim, é importante a tua fala, né? Mostrar como assim, a dedicação, o estudo, ela é divisor de águas. Eu sempre digo, depois que a gente entra na psicanálise, a gente não sai a mesma pessoa, não, né? Se você sair a mesma pessoa, é incompetência, tá? Porque você tem todo o repertório para ser alguém melhor. E você não fazer uso disso, olhe, deixa quieto. E que bom que a tua experiência está sendo positiva com a escola de psicanálise, né, com o Instituto. E faça bom proveito. E as demais pessoas também, eu acho que isso é muito importante. Obrigado. Gratidão, Simval, gratidão, Ju Roça, que colocou aqui também. Eu entrei em janeiro para o Instituto, estou terminando o primeiro módulo, amando a estrutura, os professores, comprometimento do IEB, super feliz com a escolha. Como o Simval bem pontuou aqui, nosso objetivo não é enriquecer, não é ganhar dinheiro, não é ter status. Eu sou servidor público, minha esposa é servidora pública, nós estamos injetando dinheiro aqui dentro. O pessoal que é mais antigo aí sabe da história do carro, nós vendemos um carro para comprar essa briga, abrir o Instituto, por causa de uma dor minha. Quando eu comecei o meu percurso na psicanálise, eu pude presenciar essa banalização que está sendo feita com a psicanálise. E foi quando eu tive essa ideia de unir esses dois pontos um pouco difíceis no nosso cenário atual, que é um curso com qualidade, com pessoas renomadas na área da psicanálise, com valor acessível. E aí, teve uma aluna que entrou em contato comigo e disse: nossa, sua formação é muito barata, você tem que triplicar o valor. Eu sei que, para o que a gente está entregando, ela vale 3, 4, 5 vezes mais, para o comprometimento que a gente tem. Só que nós temos duas frentes: a democratização da psicanálise e a não banalização da psicanálise. Por um lado, a gente briga para a psicanálise não ser um estudo acadêmico, uma graduação, uma faculdade cheia de metodologia, de regras, onde o aluno cumpre aquele objetivo e sai dali um psicanalista. A gente luta para que isso não aconteça, mas em contrapartida a gente vê institutos que não são acessíveis. Valores... Para você ter ideia, tem um instituto que eu acompanho que cobra 36 parcelas de $420. Você pode fazer a conversão aí, vai dar mais de 80 mil, 90 mil reais. O meu tempo de formação, Elton, eu pagava R$350 na mensalidade, pagava a minha análise pessoal, pagava a supervisão, pagava grupo de estudos. Eu tinha um custo mensal aí por baixo de R$1.500 por mês. Isso estamos falando de 10 anos. 10 anos atrás, R$1.500 por mês. Quem vai ter acesso a esse tipo de formação? Um grupo seleto. Então, a gente reduz o valor, faz a roda girar, né? Vocês iniciam, começa o processo, vão imergir no conhecimento, no estudo, na análise pessoal, vão receber certificado, lógico, mas vocês vão se autorizar. E aí a gente aproveita pegar pessoas que já cuidam de pessoas. Eu sou do contexto religioso também, eu sou cristão, e aí a gente acaba atraindo esse público.
para fazer com que essas pessoas também tenham contato com a psicanálise. Quantas aberrações eu já vi acontecer dentro de igreja, por exemplo. Quantas e quantas aberrações. Então, por que não ser um porta-voz disso? E poder oferecer esse conteúdo para essas pessoas que já atendem. Com que abordagem? Não sei. Com que abordagem estão cuidando de pessoas? Não sei. Então, vem aqui aprender da psicanálise para poder melhorar a sua escuta, a sua fala, o seu ser e fazer a diferença nesse mundinho, né? A gente costuma reclamar do mundo de uma forma generalizada. A gente não vai mudar o mundo. A gente pode mudar a nossa atitude, a nossa reação, as pessoas que estão ao nosso redor. Ju, eu acreditava que somente psiquiatra e psicólogo podiam estudar psicanálise. É um outro desconhecimento. Eu também tinha, muito tempo atrás, esse entendimento aí. Todos nós podemos. Falta de informação, é verdade. Então, pessoal, gratidão a cada um de vocês que ficaram com a gente até esse momento. Doutor Rômulo, palavras são insuficientes para descrever a admiração que eu tenho por ti, esse carinho que eu tenho por ti, e só tenho a agradecer mesmo por ter comprado a briga com a gente. Você tem seu instituto aí, você tem seus compromissos, você tem seus alunos, e se fez presente com a gente também, você só tem somado, tanto que vai voltar e sempre que tiver disponibilidade da sua parte, porque convite não vai faltar da minha parte, para você abraçar os módulos, seminários, enfim. A turma está aí, a turma também é sua. Obrigado mesmo, gratidão. Jefferson Leão, professor, faz uma camisa para nós. A camisa aí, bonita, hein, pessoal? IEB Psicanálise, Academia dos Terapeutas, tem a logo aqui atrás também. Não fiz com o intuito de comércio, mas se a turma quiser, a gente providencia. A custo mesmo de fábrica, não quero ganhar nada de vocês, não quero ganhar o dinheiro de vocês, eu quero que vocês sejam munidos com um conhecimento altamente transformador, que é a psicanálise. Quem ainda não é aluno do Instituto, entre em contato comigo. Hoje, ainda até R$23,59, nós temos uma bolsa de 30%. Então, quem entrar ainda vai ter acesso a essa bolsa. Amanhã vai perder a de 30%, vai ter de 20%. Sexta vai ser de 10%. Sábado, valor normal e vida que segue. Então, se você quiser a oportunidade de... Cara, tá barato demais, igual a outra falou. Tem que triplicar esse valor. Mas não é o dinheiro, não. Eu faço por amor, faço por missão e faço porque eu sei que vocês carregam um propósito dentro de vocês. E aí tem uma frase que eu sempre falo. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Não existe medo quando o seu propósito fala mais alto. Ou seja, transformar o nosso medo em propósito. O que é que te impede de avançar? O que é que te impede de ajudar pessoas, de ouvir pessoas? Qual é o medo que te impede de fazer o seu objetivo? Até quando você vai viver uma vida que não é sua? Então, não existe medo quando o seu propósito fala mais alto. Gratidão a cada um de vocês. Obrigado mesmo. Rômulo, últimas palavras para a gente finalizar, fechar com chave de ouro. Mais uma vez, eu que agradeço a possibilidade de poder trocar, de poder construir aqui com vocês, de trazer um pouco da experiência, né, desses anos de psicanálise, do que eu acredito que é psicanálise. Pode ser diferente de outras pessoas, mas para mim é como eu visto essa camisa da psicanálise, né? E é interessante, porque a gente não pode mudar o começo não, sabe, das nossas histórias, mas se a gente quiser, a gente pode fazer um novo final, né? Ou dar um final diferente para esse processo. Então, muitíssimo obrigado. Obrigado, Elton, obrigado ao IEB, obrigado a todos vocês que ficaram até as 10 da noite batendo um papo aqui com a gente. E a gente se encontra sábado, né, para os alunos da turma que está em andamento. E espero encontrar os alunos novatos na turma nova aí nos próximos encontros. Viu? Muito obrigado. Maravilha, obrigado, João, Simval, Elda, obrigado, Jailza, obrigado, Rosa, gente. Chay, Elton, Jefferson é Selma, na verdade, né? O Gleison, Fabiana, Damares, vou falar nome por nome. Bruno, a Ju Souza, Olinda, a Chá, a Edna, Bruno Leandro, a Rita, Ana Beatriz, Karina, Ana Kelly,
Suélio, Sueli, Ivanilda, Sara, Tereza, Netinha, Kelson, Weber e Evelyn. Gratidão a cada um de vocês. Pode falar, Rômulo. Gente, só deixando para vocês, quem quiser seguir no Instagram, @Dr. Rômulo Psicanálise, entre em contato, que eu puder ajudar, eu estou à disposição de vocês. Obrigado. Segue esse fera aí, só tem a ganhar com ele. Pessoal, gratidão. Professor, só um minuto. Obrigado. Tchau, tchau. Eu posso fazer uma pergunta? Evelyn, por favor, Evelyn. Pode. Então, quem vai entrar agora, essas aulas que já foram, vai estar disponível para a gente? Entra em contato comigo, entre em contato. Vai estar tudo disponível. A gente tem uma plataforma que você tem acesso a esses conteúdos. Tá? Aí eu tiro todas as dúvidas aqui do curso. Tá bom, Evelyn? Beleza, então. Obrigada. Evelyn, né? Disposição. Disponha. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Fique com Deus.